Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente abre aqui uma nova forma de nos comunicarmos. O perfil agora vai ter a Prof. Entrevista. E o nosso primeiro entrevistado é o Bruno Reis. É um cara fantástico, um professor de história que, assim, eu sou fã de carteirinha dele. E o Bruno hoje vai contribuir muito com a gente, falando das metodologias ativas, que são muito importantes para a gente nesse momento, né? Para trazer esse nosso aluno para um novo movimento em sala de aula, trabalhar o protagonismo. Então, seja muito bem-vindo, Bruno. É um prazer enorme ter você aqui como meu primeiro entrevistado. Nossa, que peso, né, Cidinha? Mas assim, eu que estou muito feliz de ter recebido esse convite, né, de trazer um pouquinho da minha prática, de fazer essa provocação para os professores que estiverem depois assistindo aqui esse nosso encontro. E a gente está aqui para trocar ideia e para construir essa entrevista juntos, né? E eu já fico muito feliz de poder trazer essa contribuição aí para o seu canal também. Ah, que bom. Então, Bruno, eu queria saber, e também, assim, os nossos colegas que nos seguem aí, né? Como veio essa ideia de trazer essas metodologias ativas para a sala de aula, para suas aulas? Como é que foi isso? Nossa, assim, a história começou já há algum tempo, né? Não tem muito... Na verdade, quando a gente fala em história, a gente pensa que é alguma coisa tão antiga, né? Que passaram-se 15, 20, 50 anos, mas não. A gente começou a fazer esse trabalho com o uso da tecnologia e das metodologias ativas até que recente. Em 2016, 17, a escola, a instituição que eu trabalho, em Belo Horizonte, ela trouxe a parceria, né? Ela fez uma parceria com a Google for Education. Então, nós tivemos vários treinamentos com o uso das ferramentas Google, até antes da pandemia, então isso foi até um ponto positivo, né, para quando chegou a pandemia, então a gente já tinha essa habilidade de trabalhar com as ferramentas também de forma virtual. E a partir do momento que a gente teve contato com as ferramentas, eu comecei a seguir outros professores que já usavam a tecnologia na sala de aula, e aí eu fui buscando algumas formações, fiz alguns cursos, muitas formações que eu fiz são gratuitas, então fica a dica para os professores que estiverem assistindo, procurem grupos, procurem professores que disponibilizam gratuitamente na internet, seja no Instagram, seja no YouTube. Tem muito material bacana que dá para a gente, muitos tutoriais que dá para a gente poder aprender várias ferramentas. Então, é a partir da prática do outro, a gente se inspira e a gente traz para a nossa realidade da escola, seja ela pública ou privada, o segmento que atua, a disciplina que trabalha, a gente vai se adaptando e vai trazendo isso, né, para o contexto de sala de aula. Então, foi a partir dessa parceria com a Google que esse trabalho aconteceu. E o meu perfil no Instagram, ele era pessoal, né? E ele acabou se transformando em perfil profissional, justamente porque a minha ideia é compartilhar as minhas práticas, né? Eu acho que conhecimento a gente precisa, não pode guardar para a gente tem que disseminar isso de alguma forma, e a forma que eu encontrei foram nas redes sociais. Então, todas as práticas que eu desenvolvo, a gente coloca ali os resultados que foram obtidos, e a gente troca muitas ideias com professores de todo o Brasil, né, Cidinha? Você sabe disso. Lá no nosso direct, lá, a galera entra, Bruno, como é que foi isso? Como é que fez aquilo? Como que você conseguiu esse acesso? Como que você faz? E eu estou sempre muito disponível para poder ajudar, para poder auxiliar naquilo que for possível, para poder contribuir também com outros professores, né? E assim, ajudar, né, a outros professores transformarem a sua prática também, porque o uso de metodologias e das tecnologias na sala de aula, né, ele é transformador, não só para os alunos, mas eu acho que muito para nós professores, porque é uma mudança de paradigma muito grande. A gente sai de uma zona de conforto, né? Na universidade, eu não aprendi a trabalhar dessa forma. Então, a gente aprende fazendo, na prática, sem medo de errar. Então, estou nessa trajetória aí, Cidinha, buscando aí dar o meu melhor e extrair o que os alunos têm de melhor para poder ter um bom resultado aí nesse processo de ensino-aprendizagem. E tem sido assim com êxito, porque eu sou da área, né, da área das biológicas,
e eu já me inspirei em atividades do Bruno, que é de história. Inclusive, ele já colaborou, inclusive, com atividades agora da Feira de Ciências. Tem um grupo que está investigando astronomia das pirâmides lá do Egito, e ele gentilmente, né, cedeu uma atividade que as meninas utilizaram, e no dia da feira eu vou publicar e o Bruno vai ver o que deu o Nossa, material que ele cedeu. eu já estou super curioso. Então, Bruno, então você falou aí da Google, né, dos cursos, e então, e como eu sei que você se certificou, né, então, o que é essa certificação da Google? O que ela trouxe de mudança para a sua prática? Nossa. Bom, para começar, diante dessa prática que a gente foi tendo com as ferramentas, a gente foi se aprofundando, né? E a gente viu que as ferramentas Google, assim como outras ferramentas que são disponíveis para a educação, elas vão além do que elas oferecem, né? Porque nós somos a maior tecnologia na frente do computador ou com metodologias assim, com as tecnologias na frente, assim, nas mãos. Somos nós que damos movimento para os aplicativos. Então, a partir do momento que a gente teve contato com as ferramentas, a escola sugeriu que nós fizéssemos as certificações. O que é uma certificação? A gente faz uma formação do uso das ferramentas, uma formação, é como se fosse tirar uma carteira de motorista. Você aprende a mexer com as ferramentas de uma forma mais técnica, e a partir do momento que você tem essa habilidade, o Google te oferece essa certificação, né? Temos o nível 1, nível 2, temos o Google Trainer, Google Coach e temos o Google Innovator, né? Atualmente, eu tenho a do nível 1, a do nível 2 e a do Google Trainer. O que é de diferente cada uma delas? Ela te possibilita níveis de conhecimento diferentes do uso das ferramentas. Então, o nível 1 é de conhecimento mais básico, tá? Nível 2, ele vai um pouco mais aprofundado, ele faz uma abordagem de ferramentas que no nível 1 não tem. E o Google Trainer, ele trabalha como um administrador das ferramentas Google, por exemplo, dentro de uma instituição de ensino, ou dentro de uma prefeitura, que usa as ferramentas Google for Education nas escolas. Ele gerencia a utilização dessas ferramentas. E a gente faz também treinamentos com professores para divulgar esse conhecimento, né, do uso dessas ferramentas nas escolas. A partir do momento que eu fiz as ferramentas, primeiro que você tem um conhecimento mais aprofundado da possibilidade da ferramenta. E aí, junto com esse conhecimento, a gente acaba conhecendo outros professores que utilizam as ferramentas Google também. E aí a gente vai criando, Cidinha, um laço de amizade. Eu não conheci Cidinha pessoalmente, né? E a gente vai criando um laço de amizade, vínculo, e a gente vai vendo que o outro vai fazendo de trabalho, e a gente vai, a partir da experiência do outro, a gente vai trazendo aquilo para a nossa experiência também, claro, trazendo para dentro da nossa realidade, igual a Cidinha mesmo falou há pouco. E isso vai causando um impacto muito grande na carreira, porque você vai ficando com uma grande opções de possibilidades a partir do uso de uma única ferramenta. Eu, por exemplo, sou apaixonado com o Google Apresentações, né? A Bruno tem um PowerPoint que é muito semelhante, sim. Ambos possibilitam muitas possibilidades de trabalho na sala de aula, mas vai muito além de uma simples apresentação, né? A gente pode fazer uma narrativa, a gente pode criar um jogo, né? A gente pode criar uma sequência didática, a gente pode fazer uma aula invertida, tudo com o Google Apresentações. Então, olha, com o conhecimento de uma única ferramenta, quantos exemplos foram dados agora por mim, né? Da utilização de uma das ferramentas e as outras, né? Hoje eu estava vendo uma publicação, nem li ainda a legenda, falando do uso das planilhas para poder fazer um jogo também. Então, assim, Google Formulário também, a gente pode fazer uma atividade avaliativa, a gente pode fazer uma enquete, a gente pode fazer uma atividade gamificada, um escape, por exemplo, né? Então, a gente vai agregando uma tecnologia na outra, né? Eu posso trazer o áudio, eu posso trazer o vídeo, eu posso trazer um PDF, eu posso trazer aquilo que eu quiser, né? Para poder diversificar a aula, trazer elementos diferenciados. E aí trazer uma aula de qualidade maior para os meus alunos, né? A gente sabe que o aluno de hoje em dia, os jovens, as crianças de hoje em dia, eles se cansam muito rápido de uma mesma atividade. E você ficar ali na sala todos os 200 dias letivos,
só falando, 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 para nós, professores, isso já é difícil. Imagina para um adolescente, imagina para uma criança. Então, a gente precisa trazer elementos novos para a sala de aula para diversificar um pouco a nossa prática, né? Então, aquilo que eu posso trazer dentro do planejamento, sempre que prejudique o bom andamento, né, do que foi determinado por nós professores no início do ano, do planejamento anual, a gente vai incluindo essas aulas diferenciadas, essas aulas usando metodologias ativas, essas tecnologias, a gente vai trazendo isso para o dia a dia. E tudo acontece, Cidinha, com o tempo de uma forma muito natural, né? A gente não fica pensando... e tem uma questão que me veio agora, né? Muitos professores falam que não tem criatividade para elaborar atividades diferenciadas. E a gente sabe que, pela nossa prática, eu também pensava dessa forma, viu, Cidinha? Eu confesso. E a partir do momento que você vai utilizando essas ferramentas, novas ideias vão surgindo. Criatividade é algo que precisa ser explorado, né? E aí você vai alimentando essa criatividade, vai assistindo filme, vai lendo livros diferentes da sua área, e vai colorindo, desenhando, e vai recortando, e as coisas aparecem, né? As ideias vão aparecendo. E a partir do compartilhamento de atividades na internet, por exemplo, a gente se inspira em outras atividades, igual eu falei há pouco, né? Então, voltando ao assunto principal das certificações, é justamente isso, né? De mostrar novas possibilidades, o alcance dessas ferramentas, e a partir da nossa criatividade com essas ferramentas, a gente pode ir além, né? E é muito gostoso a gente poder perceber no rostinho dos alunos ali, quando estão desenvolvendo uma atividade onde eles estão colocando a mão na massa, a alegria de ver o resultado, né? Ver aquele projeto construído, ver que deu certo, né? E o melhor ainda é perceber que aquela prática que você trabalhou com seus alunos na sala de aula, ela realmente não só trabalhou a parte cognitiva, né, de conhecimento, mas quantas outras habilidades foram trabalhadas ali no mesmo projeto, né? Habilidades socioemocionais, relacionamento, resolução de problemas, trabalho em equipe. Nossa, é muita coisa junto. E isso traz uma satisfação. Inclusive, Bruno, desculpa eu te cortar aí. Eu ia falar exatamente isso. Esse tipo de movimento que a gente faz com as atividades, a gente trabalha as inteligências múltiplas. Exato. Porque cada um tem uma habilidade, aí um ajuda o outro. Aquela habilidade que um tem menos, vamos dizer assim, condição naquele momento de atuar, outro já motiva, então ele já vai desenvolvendo aquela habilidade. Eu vejo muito na sua prática, como também na minha, esse movimento muito do uso das inteligências múltiplas, que é extremamente importante, né? História, a gente liga muito com história, com ciências, com matemática, com geografia, né? A gente faz aquela miscelânea, na verdade, mas aquilo faz parte de toda uma construção ali do conhecimento. Você falou muito dessa questão da certificação, e eu fiquei sabendo que você foi convidada a ser líder, né, do GG. Então, o que é ser esse líder aí do GG? Então, o GG, para a gente entender, né? Grupo de Educadores Google. Então, nós temos GGs por todo o Brasil e Cidinha por todo o mundo também, tá? E eu não sei se você sabe, Cidinha, o GG Brasil é o GG que mais tem líderes no mundo. Olha que legal isso. Então, em muitas cidades do Brasil, e a gente conversa com os professores e convida para a gente entrar nesse movimento também, de ser um líder GG. Né? E para a gente entender um pouquinho o que é ser líder, né? Para ser líder GG, a gente não precisa ter certificação. A gente precisa ter amor pela educação. Por quê? Em cada cidade, o meu líder, eu sou líder GG no GG Contagem, junto com a professora Regiane Cassiano, que me mostrou esse caminho de ser líder. O que a gente faz? A gente tem um grupo, no caso nosso é de Contagem, mas tem em Belo Horizonte, tem em muitas capitais do Brasil, muitas cidades do Brasil. A gente faz um movimento de convidar professores, aí no de Contagem, não precisa ser só professores de Minas Gerais para participar. Qualquer professor do Brasil que veja o nosso convite para as formações, sejam elas presenciais ou remotas, a gente abre o nosso espaço, a gente cede o nosso tempo, né? Porque é um trabalho voluntário, para a gente poder fazer formação. Então, a gente trabalha não só sugerindo atividades, como a gente também mostra as ferramentas Google, como também a gente traz experiências que a gente colocou em prática
para esses professores de forma gratuita, tá? Para poder inspirar os professores a colocarem, a inserirem no seu contexto educacional, na sua prática, o uso das metodologias ativas e das ferramentas também, né? Não necessariamente só ferramentas Google, né? A gente traz para as nossas formações outras ferramentas de outras empresas também. Então, fica o convite, né, para quem estiver nos assistindo agora, de entrar lá no site do GG Brasil, independente se é de Belo Horizonte ou não, de Contagem ou não, de onde for. Entra lá e, caso seja do seu interesse, faça a sua inscrição para você também se tornar um líder. Mesmo que a sua cidade não tenha o GG, você pode fundar o seu GG. E a partir do momento que você é aceito pelo Google para entrar nesse grupo maravilhoso, a gente tem contato com professores assim sensacionais, professores super inspiradores, né? O GG proporciona para a gente também encontros onde a gente conversa sobre os nossos projetos, onde a gente troca. Entre os GGs acontece também alguns projetos, por exemplo, o GG Conexão Minas Gerais. Então, vários GGs de Minas fazem uma formação para professores do Brasil todo. Ou, a gente fez mochileiros das ferramentas Google, enfim, foi um projeto iniciado lá no Rio de Janeiro, que convidou o GG Contagem também para poder participar desse projeto. Então, assim, é um movimento de pura inspiração, né? De muito crescimento, de muita provocação. O que a gente precisa é ceder um pouquinho do nosso tempo. A gente sabe que é corrida, mas a gente consegue encaixar para você manter o seu título de líder e a gente consegue trazer um pouquinho da nossa prática para outros professores também. E isso me traz uma satisfação e uma alegria muito grande, né? Poder inspirar outros professores também. A gente está aqui para isso, né? Para poder compartilhar nossas ideias. E, graças a Deus, a gente tem o feedback de professores que utilizaram essas formações do GG também. O GG até já foi citado recentemente a gente recebeu essa notícia, né? De uma professora que fez o mestrado e, a partir do dia que ela fez a formação, ela tirou aquela formação como referência para fazer o mestrado dela, né? O recorte. E ela fez essa citação do GG lá. Foi muito legal. Olha que o impacto ele vai aonde a gente nem imagina, né? Então, graças a Deus, eu e a Rejane, a gente tem feito um trabalho muito gostoso, muito legal com o GG, inspirando professores de várias regiões do Brasil aí, para poder trazer inspirar, né? Trazer essas ideias e provocar esses professores para poderem colocar isso em prática também nas suas escolas. Bacana demais. Eu até fiquei querendo mexer aí, querer ver esse GG. Mas Tá super convidada aí para poder participar de uma formação nossa, viu, Cidinha? Sabe, você vai dar uma formação lá também. Porque a gente convida outros professores para fazer formação, viu? Ué, quem sabe, né? De repente eu tenho alguma coisa que eu possa colaborar, né? Tá assim, ó, de coisas para poder mostrar para a gente de práticas que você já fez. Não, Bruno, assim, estou encantada, assim, com até o brilho do seu olhar quando fala, realmente, assim, é encantador. Mas, então, vamos fazer o seguinte, dei uma dica, né, para os professores que têm uma certa dificuldade de implementar ideias. Qual é a dica, assim, de ouro que o professor Bruno possa dar aí? De professor para professor, nesse dia. De prof para prof. Então, acho que primeiro a gente tem que começar pelas ferramentas que a gente já mexe, que a gente já conhece, que a gente tem segurança. Porque no início, por mais que a gente, mesmo que for uma aula tradicional, por mais que a gente já tenha essa habilidade, pode acontecer um imprevisto, né? Mas eu acho que a gente tem que começar pela ferramenta que a gente já trabalha. Se for apresentações, comece pelas apresentações. Já traz alguma coisa diferente para a sua apresentação. De repente, um GIF animado, de repente, um vídeo que você coloque, ou, de repente, um link que você colocou ali, né, para poder levar os alunos para um vídeo no YouTube, por exemplo. Eu acho que a gente tem que começar pelo que a gente já conhece. Caminhar por um terreno que a gente se sente mais seguro. Dali, né, a gente vai tentando buscar outras ferramentas, por isso que eu faço convite para que todos sigam professores que desenvolvem esse mesmo tipo de trabalho, para ver qual ferramenta que você acha que vai se enquadrar para a linguagem que você trabalha na sala de aula, né? Para a disciplina, para o segmento. Como que você pode adaptar aquela ferramenta ou aquela metodologia para o seu aluno, né? Para a sua escola? Como que você pode levar isso para a sua escola? Né? Quais são os espaços físicos que você tem na escola disponível para poder trabalhar essa ferramenta?
Porque a gente fala muito de tecnologia, mas a gente pode trabalhar também com tecnologias analógicas. Não necessariamente precisa ter a internet para poder trabalhar alguma coisa, né? Então, eu acho que o principal é estar aberto à mudança, não ter medo de errar, porque os imprevistos podem acontecer sim. Por isso que é muito importante, ao final de uma prática diferenciada, você pegar o feedback dos alunos. O que eles aprenderam com aquela prática que você trabalhou? O que poderia ter sido melhor? Porque eles são os nossos aliados, né? Muitas vezes eles que nos salvam. Então, o que o seu aluno percebeu a partir daquela prática que você proporcionou? Então, o feedback é importante, né? Feedback da escola. Como que a escola enxergou aquele projeto que você desenvolveu? Né? Se deu errado, não desista. Tente novamente. E eu tenho certeza que aquela prática que você trabalhou, que você gostou, que você viu que o resultado foi muito positivo, da próxima vez que você for trabalhar, você vai incrementar, vai melhorar aquilo que você já fez. Então, a questão é estar seguro, né, daquilo que você está fazendo, trocar uma ideia com outros professores da sua escola, de repente, para desenvolver aquele projeto junto com você, não ter medo de errar, sempre ter o plano B ali na manga, porque no caso de algum problema, de alguma eventualidade, você tem como trabalhar de alguma outra forma, né? E me coloco à disposição, Cidinha, de todos que estão aqui nos ouvindo agora, para a gente trocar uma ideia, para a gente trocar ferramenta, para a gente poder aprender um com o outro, né? Para a gente poder realmente continuar essa caminhada de mãos dadas, que a gente sabe que a caminhada da educação ela não é fácil, né? É um desafio constante. Nosso trabalho não tem rotina, cada dia é um dia diferente, não é verdade? Né? E a gente está aqui para trabalhar junto mesmo, para equilibrar o trabalho do outro, a gente vai se cercando aí de ideias diferentes, a gente vai trocando as figurinhas para a gente poder fazer uma mudança aí na educação que está precisando, né? E não desistir, porque apesar da pandemia, né, estar mais tranquila nesse momento, nem sei se eu posso falar que é pandemia ainda, né? Talvez você na área das biológicas aí me corrija se eu estiver errado, mas após o retorno às escolas, a gente não pode deixar aquele aprendizado que a gente teve durante a pandemia de lado. A gente precisa continuar, né, fazendo o nosso trabalho, sim. É claro que tem hora que a gente precisa colocar o conteúdo no quadro, a gente precisa cobrar a atividade do aluno, a gente precisa corrigir o exercício, precisa ter o registro no caderno, mas a gente não pode desistir desse aprendizado que a gente teve aí nesses últimos 2 anos e meio de jeito nenhum. Senão a gente vai estar dando um passo para trás. A gente precisa sempre estar Exatamente. para frente. Né? Pois é, e eu queria fazer um adendo na sua fala, que quando é colocado assim, não ter medo de errar. A gente vai errar sempre. Já aprende errando, né? Eu vou fazer 33 anos de sala de aula e eu errei bastante, mas eu sempre levei a coisa muito no bom humor. Fala, gente, deu errado, então vamos analisar, porque é a ciência. Ciência não é absoluta, né? Os eventos, eles ocorrem. Então, até com aquele evento, vamos dizer assim, entre aspas, que deu alguma coisinha errada, aquilo ali tem um direcionamento. Então, sempre ter o bom humor, né? E não entrar em pânico, principalmente os professores que estão entrando agora na sala de aula, que ficam com um pouco de segurança, não perca a cabeça achando que a situação está descontrolada, porque está tudo no controle. Qualquer eventualidade que acontece na sala de aula está no controle. Hoje eu fui pego de surpresa, está lá no meu story, os meninos perguntaram assim para mim, professora, a gente está discutindo aqui, eles são bem espertos, né? A gente está discutindo aqui, como é que a fala correta todos mortos ou todos morridos? Eu falei, não, todos mortos. Eles me caíram tudo no chão. Eles caíram todos no chão. Quem não caiu lá no chão, caiu na carteira. E na hora eu pensei cá comigo, gente, o que está acontecendo? Eu não perdi o equilíbrio, não achei que aquilo ali era loucura, mas eu pensei, eles fizeram uma brincadeira. E se fez uma brincadeira comigo, porque se sentiu à vontade, né? Eu falei, não mexam, vou tirar uma foto. Fotografei e coloquei lá no story. E eles quiseram até que marcassem eles para eles colocarem lá no story deles. Então, assim, a gente tem que ter, realmente,
a gente tem que ir para a sala de aula com o coração aberto. Tudo que acontecer lá tem controle, você consegue contornar, é só colocar a mão no lugar. Exato. A gente não pode entrar com armadura, né? Isso. Mas, ô Bruno... E só para me ver uma frase aqui na cabeça, que uma professora lá de Brasília disse uma vez, ela falou que a tecnologia é uma linguagem. É a linguagem que você... É a forma que você vai se comunicar com o seu aluno. Uma linguagem que eles conhecem, que eles gostam, né? A gente só vai mediar o processo para conduzir como que ele vai usar aquela linguagem corretamente a favor do processo de ensino-aprendizagem, né? Então, é a linguagem que a gente está utilizando com os nossos alunos para que realmente a aprendizagem aconteça, né? Bruno, eu estou assim, encantada, gostei demais do nosso bate-papo. Daria para a gente ficar aqui horas tricotando, né? Eu gostaria muito de agradecer a sua disponibilidade, porque eu sei, todo mundo sabe, nós que somos professores, né, também na sala de aula, a lida é grande, é difícil a gente ter um horáriozinho assim, até para poder disseminar, né, vamos dizer assim, o nosso conhecimento, colaborar com o colega, e eu fiquei muito feliz que eu te fiz o convite, e você prontamente aceitou, e agradecer pela colaboração, e, pessoal, aí, siga o colega maravilhoso Bruno Reis, eu vou deixar nas descrições aí o Insta dele, porque o Bruno é top. Eu que agradeço o convite, me coloco à disposição, né, sua, dos professores que estiverem assistindo depois, e a gente está junto nessa empreitada aí, viu? Obrigado mesmo. Foi com muito prazer que eu estive aqui com você, né, estreando mais esse projeto esse aí. Quadro, o quadro novo, Prof. Entrevista. Seja um quadro de muito sucesso, viu? Torço muito pelo seu trabalho também. Obrigada, Bruno. Obrigada.